Oi, eu sou o Tico. Oi, eu sou a Clau e esse é o podcast do Madonna Literal. Oh my God. Beauty's way to find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen. Crianças, sejam todos muito bem-vindos ao podcast do Madonna Literal nessa fase nova, nessa fase cheia de novidades. Finalmente agora tá tudo desvendado, né? Desvendado, inclusive, igual o nome desse episódio, né, Cláudia? Ai, que delícia, sim. Cheio de conceito, gente, agora. Pois é, meus amores, finalmente lançamos todo o nosso conteúdo na Orelo. Nós estamos na Orelo, que é uma plataforma exclusiva para produtores de conteúdo. Tem uns stories nossos por aí, explicando mais ou menos como funciona. Mas agora a novidade é que você pode se tornar um apoiador do podcast do Madonna Literal e, através disso, ter acesso a conteúdos exclusivos só pra você, muito especiais. E é isso, a gente vai soltando as informações até vocês cansarem, mas acessem orelo.cc/Madonna Literal. Mas também baixem o aplicativo da Orelo no celular de vocês, que é bem legal, ele notifica quando o nosso podcast chega, Clau. Ai, que delícia, tá vendo? Vocês antenados em tempo real com a gente. Mano, a gente tá muito chique, né? Não tenho nem palavras. Muito chique, muito chiquérrimo. E falando em chiquérrimo, também já queria deixar aqui um convite em aberto, que é pra esse sábado, né, Clau? Esse sábado nós teremos encontrinho, um meet and greet com um combo de comemoração, porque estamos falando da Noite das Mil Madonas. Nossa festa em parceria com a Rebob Nights, que acontece lá no Carioca Club às 11 horas neste sábado. Eu quero todo mundo lá. Aqui em São Paulo, viu, gente? Porque muita gente escreve pra gente. Tá vendo? Eu sempre emito essa informação que é São Paulo, gente. São Paulo. Eu acho que o nome, né, do clube, Carioca Club. Mano, eu fiquei chocada porque teve gente falando, amigo, vamos. Aí eu fui falar, é no Rio. Aí eu falei, mano, a galera tá combinando um rolê onde não existe. Eu falei, meu Deus, a gente tem que falar que é São Paulo. O pessoal falando que vai. Eu falei, gente, vocês vão como? Tomara que não exista um Carioca Club lá no Rio, porque senão as pessoas vão parar lá na frente esperando a gente amanhã. Ai, gente, é isso que a gente fala. Eles pedem muito pra gente ir pro Rio, pra gente ir pra outros estados. Calma, galera, a gente tá tentando, mas assim, vai lá, dá uma forcinha nas casas onde vocês conhecem, divulguem nosso trabalho. Quem sabe vocês não dão uma mãozinha na roda aí pra gente poder visitar o estado de vocês também. Aliás, se você se tornar um apoiador da Orelo, você também, de alguma forma, contribui para que os nossos projetos deem uma viajada aí por cidades do Brasil. Então entrar lá na Orelo já é um gancho, né? Já é um pedido. Já é um pedido, inclusive eu vou pegar esse gancho pra agradecer o Benatif, que foi lá apoiar a gente, mandou mensagem. O primeiro, então ó, um beijo no seu Rebel Heart, muito obrigada pelo carinho de sempre. Eu não poderia deixar de agradecer esse menino, ele é um anjo, cara. Ele tá com a gente acho que desde o começo, né? Desde o primeiro episódio ele tá com a gente. Nossa, então, a gente já falou dele aqui. Em vários episódios tem depoimento sobre ele, ele é incrível. E a gente tem contato pessoal com ele, né? É legal isso, a gente se torna amiguinho de várias pessoas. É verdade. E é isso, crianças. Hoje a gente tem um conteúdo que a gente fez especialmente pra vocês, atendendo a pedidos, e que a gente deixou guardadinho pro momento especial. O momento é agora, nós vamos criar um estudo. Clau, na verdade, foi você que me empurrou por essa ideia, né? Eu te empurrei, mas assim, essa ideia ela surgiu com certeza de algum dos nossos literais. Mas eu também acho que andei já falando antes, porque é uma música que eu gosto muito desde pequenininha. E eu achei incrível a gente desvendar isso, sabe? Eu acho que o momento vai ser excelente, eles vão adorar a gente explorar essa música, né? Que é uma música que, assim, acho que eles esqueceram dessa música, né? Eu também esqueci. Inclusive, a gente vai ouvir depois desse episódio, tá, gente? Porque nós estamos falando da música She's Madonna, do Robbie Williams, que é uma música cheia de conceitos ali, com umas ligações que envolve Guy Ritchie, que envolve a família Ciccone Ritchie, sabe? Então acho que vocês vão gostar bastante do que a gente desvendou aqui. A Clau botou muita expectativa nisso, viu, gente? Vocês vão ouvir. Na época eu tava bem, mas depois que eu terminei de gravar eu falei, nossa, sério? Mas enfim, fiquem com esse conteúdo que a gente produziu pra vocês, estava guardadinho pra esse momento especial. Finalmente a série Desvendando reapareceu e nós vamos falar sobre a música She's Madonna, do Robbie Williams. Roda a vinheta. Madonna Literal. Bom, gente, vamos direto ao assunto. Hoje nosso episódio é mais um Desvendando, só que hoje é um Desvendando que vocês não
estão entendendo que é muito diferente, é muito exótico. Hoje nós vamos falar sobre a música She's Madonna, do Robbie Williams. E aí, Chico? Sim, é um desvendando que não é sobre uma música da Madonna, mas é pra estudar uma música que fala sobre a Madonna, né? Que usou a Madonna como referência, como mensagem. Isso aconteceu porque a gente pesquisou e achou um texto. E eu já vou começar falando o nome do menino. Com créditos? É, o autor chama Atos de Oliveira. A gente não achou esse Atos, tá? A gente não sabe se ele tá no Brasil, se ele é brasileiro, a gente não sabe nada. Mas, Atos, se um dia você passar por aqui e ouvir esse podcast, saiba que foi você a pedra fundamental que criou a inspiração pra esse episódio desse podcast. É isso aí, muito obrigada, Atos. Bom, gente, pra quem não sabe, eu acho um pouco impossível, mas pode ser que as pessoas não saibam. She's Madonna é uma música do cantor Robbie Williams, que foi o 5º single do álbum dele chamado Rude Box, em 2006. Ela foi lançada 5 de março. Olha, nós estamos em março. Espero que saia em março esse episódio. Ah, então tá fazendo aniversário. Tá fazendo aniversário. Foi lançada em 5 de março de 2007. Mas aí, no caso, ele foi lançado e teve como B-side uma faixa chamada Never Touch That Switch, que é muito legal também, já escutei, mas enfim. Gente, She's Madonna, ela foi composta pelo Robbie Williams e os integrantes do famoso duo britânico chamado Pet Shop Boys, que eu acredito que vocês também conheçam. Então, estamos falando muito de boy band hoje, E né? na verdade isso também existe uma coincidência da época, porque é mais ou menos a época da era Confessions, que esses lançamentos do Robbie Williams, Sim. enfim, apareceram na mídia. E a Madonna também tava lá com as suas ligações com o Pet Shop Boys, né? Coincidência, mas eles também trabalharam com a Madonna em 2006, como nós estamos falando agora, produzindo aquele remix incrível da música Sorry, que foi usado na versão ao vivo na Confessions, como interlude barra backdrop. Então tá tudo interligado, assim, essa época dessa música junto com a relação da Madonna, tudo um mix. Sim, exatamente. É engraçado essa coincidência, né? Muito, o Pet muito. Shop ter ajudado o Robbie Williams a fazer essa música que fala sobre a Madonna ao mesmo tempo que a Madonna tava trabalhando com o Pet Shop Boys. Então as figurinhas estavam sendo trocadas, né? Exato. E olha ainda, sobre essas figurinhas sendo trocadas. O Robbie Williams, ele teve essa ideia de fazer essa música pra Madonna depois que ele assistiu a performance de abertura do MTV EMA de 2005. Então a gente ainda tá dentro da era da Confessions. Acho que tudo tá ligado, assim. Que foi Hang Up, né? Que ela apresentou. Que foi Hang Up, exatamente. Foi Hang Up, onde ela fez aquela performance maravilhosa, antológica. E no caso, ele estava nessa premiação esse dia, então eles... Acho que, tipo assim, foi amor à primeira vista, igual nós, fãs, quando conhecemos a Madonna pela primeira vez. Mas no caso, ele viu, assim, acho que bem pertinho. Talvez esse dia, não sei se o Robbie Williams foi em alguma outra turnê ou não, mas é óbvio que ele já conhecia a Madonna. Inclusive, nessa premiação, né, lá no EMA, que ele tava lá, existiu uma declaração dele onde ele falava com um tomzinho meio irônico dele, dizendo: nossa, a Madonna tá muito incrível, tudo de bom, nem parece que ela tem 89 anos. E eu vou começar falando, Palhaçada. Clau, que eu não sei se eu gosto tanto do Robbie Williams assim, porque tem uma ambiguidade nas coisas que ele fala. Aham. Eu acho que tem uma ambiguidade no jeito que ele se expõe, não sei se... Ele causa muita Enfim, polêmica, realmente. Eu já fiquei sabendo de alguns fatores e eu também, eu não entendo a fundo sobre o Robbie Williams, mas eu vou dizer que eu amo essa música, mas ele como artista eu não sei opinar. Na verdade, o que eu sei dele são coisas que eu não consegui entender, porque eu acho, enfim, uma pessoa com informações aleatórias, Entendi. Mas e por isso que eu não sei se essa menção da Madonna é de fato uma homenagem, como ele disse, ou foi uma xoxação, né? Mas vamos lá, deixa os literais decidirem. Vamos lá. Talvez, eu vou te tentar explicar o porquê eu acho ainda que seja mais uma homenagem que uma xoxação. Xoxação. Quase não sai. Bom, gente, falando sobre a letra, o Robbie Williams, ele teve essa inspiração através de uma conversa do ex-marido da Madonna, que foi o Guy Ritchie, entre a ex-mulher dele, chamada Tanya Stacker. Tá, gente, mas e aí? O que tem a ver isso? Essa história aconteceu por quê? Porque ele o Guy Ritchie, ele tinha um relacionamento com essa moça quando conheceu a Madonna. Pela exposição da história do Robbie, parece que a Madonna entrou na vida dele
como amante. Entende? Olha o exposer. Então, gente. E no caso, ele deixou a Tânia pra se casar com a Madonna. Isso é uma história que a gente já tem que expor com uma certa delicadeza. Sim, a gente tá falando o maior cuidado aqui, tá, galera? A gente não está falando Não, a gente nada, tudo bem, não está amiga, porque falando já passou tem muitos anos. Mas eu acho que ele, assim, deveria ter feito com mais delicadeza. ele expôs um relacionamento aí, nossa, uma coisa de louco, enfim. E no caso, a ex do Guy Ritchie, ela contou ao Robbie Williams que, no caso, ele falou: olha, você sabe, eu realmente amo você, mas ela é a Madonna. Aí veio a inspiração da famosa estrofe que todo mundo sai cantando e já conhece, que é I love you, baby, but face she's Madonna. Então, eu te amo, mas ela é a Madonna. Pesado, hein? Então, eu não consigo... Assim, eu tenho todos os meus amores pela Madonna, né? Toda a minha dedicação. Gente, eu sou do Madonna literal. A gente tem muita dedicação à Madonna. Não precisa ficar explicando isso, porque todo mundo sabe. Mas eu acho que mesmo sendo a Madonna, esse é um tipo de declaração que eu acho até machista. Entendeu? Tipo assim, eu tô com você, mas eu vou largar você se aparecer alguém como a Madonna, que é fodona como a Madonna. Então, não tava com ela de verdade, não amava de verdade. Entendeu? E eu sempre desconfiei, e muitos literais vão concordar com o que eu tô falando. A gente sempre desconfiou do tipo de relacionamento que o Guy tinha com a Madonna, que parecia muito mais amor da parte dela e muito mais cômodo da parte dele. Se essa música imprime uma história muito realista, se a conversa com essa ex-namorada do Guy existiu, a Madonna era só um troféu, que era ótimo pro Guy exibir. Entende? Caraca. Porque eu posso trocar qualquer pessoa se essa pessoa for boa como a Madonna. Exatamente. Nossa, eu acho que eu tô acabando com a sua ideia, viu, amiga? Não, amigo, é sobre isso. A gente tá desvendando esse rolê desse relacionamento aqui que envolveu Robbie Williams, Madonna, Tânia, e é isso aí. Não, mas faz sentido, realmente. Eu acho que essa música tem vários pontos de vistas, assim. Esse é um deles, que eu também cheguei a pensar. E no caso, tem uma parte na música que o Robbie Williams sussurra I'm gonna tell you a secret, que no caso aparece na letra do encarte. É uma referência ao I'm Going to Tell You a Secret, que é o documentário que a Madonna fez durante os bastidores da Reinvention, minha turnê, e lançou em 2006. No caso, ele ainda fala, depois desse verso, She's got to be obscene to believe. O verso que o nosso querido Atos, né, ele até colocou uma observação que eu acho legal a gente compartilhar. Ele falou: o que eu mais gosto dessa música, na minha opinião, é o que mais define a personalidade da Madonna e o que ela representa. Desde o começo da carreira, ela usou a sociedade conservadora, ela usou o que a sociedade julgava como obsceno para chamar a atenção de assuntos importantes, como intolerância religiosa, racismo, sexualidade, política e etc. Isso ok. Isso todos nós vamos concordar, que é esse nosso trabalho. Exatamente. Não, e isso também é uma declaração do Atos, né? A gente não sabe se o Robbie Williams pensa sobre o que ele pensa sobre isso. Exato, e ele ainda destacou que o Robbie Williams, ele queria a própria Madonna no clipe She's Madonna, que inclusive teria convidado na época, né, nesses meados de 2006, que envolve 2004, é uma coisa de louco. Mas só que ela ainda estava casada com o Guy Ritchie e ela teria rejeitado a proposta por causa dele. Aí eu já não sei se só, né... é um rumor, no caso. A gente não tem como confirmar isso, a gente não viu nada, nenhuma informação que registre de fato essa rejeição ou pedido do Robbie Williams à Madonna. A história por trás dessa música são só boatos, na verdade, mas eu acho que, obviamente, faz todo sentido a Madonna não aceitar um convite pra participar de um clipe desse que expõe uma história íntima sobre o relacionamento dela. Exatamente. E no texto ele ainda fala, o Guy Ritchie não gostou nada da ideia de ter a mulher dele no clipe. Óbvio, né? Mas o que ele queria também, né? Pra quem usava a mulher com Mr. Ritchie no blazer, né? Vai deixar... Do jeito que o Guy era, óbvio que ele não ia gostar e não ia concordar com isso. Mas eu acho também, Clau, que vale lembrar que esse texto feito pelo Atos, que provavelmente é um fã do Robbie Williams, a gente também achou numa página que é uma fanpage do Take That e, consequentemente, do Robbie Williams também. Então, talvez a visão de todas essas características que eles exploraram sejam de um fã deles. Enfim, e aí, obviamente, que vai... Parece que meio...
puxar o saco deles, né? São visões exatamente, são visões diferentes. São visões diferentes que a gente conhece. O Guy Ritchie falando pelo relacionamento com a Madonna, óbvio que a gente não conviveu com o Guy, estou falando apenas pelo que a gente conheceu e o que foi apresentado. Não, eu convivi, ele era péssimo. Péssimo, né, então? É sobre isso. E no caso, gente, então aí rolou essa coisa de, óbvio que o Guy Ritchie não ia concordar sobre uma ex-mulher dele e envolver na atual, enfim, uma coisa de louco. Aí vocês pensam, nossa, mas a Madonna, rainha do pop, acatando decisão de um homem, isso tem uma explicação, né? Seria porque, enquanto esteve casada com Guy Ritchie, a Madonna deixou de agir como uma superstar polêmica, cheia de sex appeal, pra se tornar a Madonna Ritchie, Mr. Ritchie, como eu falei. Ela usava até um blazer no, tipo, estampado Mr. Ritchie, esposa do Guy Ritchie, né, em tradução livre no caso. E nas próprias biografias, aí eu entro em uma outra questão, nas próprias biografias cita essa parte que a Madonna por muitos anos ficou oculta, assim, de polêmicas, enquanto esteve casada com o Guy Ritchie, desde que ela teve o Rocco, então isso foi apontado como, nossa, mas ela vai obedecer um macho, tal, que ela sempre lutou contra isso, contra a mulher fazer o que ela quer e tudo mais. A favor da autonomia feminina. Só que aí a gente pergunta, tá, a explicação foi, essa mudança foi notável no estilo de vida que ela levou em suas músicas e clipes enquanto esteve casada com o Guy. Olha, esse questionamento de, a Madonna tão fodona, obedecendo o macho dela, né, acatando a opinião do cara, enfim, é uma coisa que a gente sempre vai pensar, sempre vai refletir. Eu não sou a melhor pessoa para responder sobre essa questão, porque eu não sou uma mulher, então só uma mulher talvez entenderia com o olhar que talvez a Madonna pode ter tido nesse momento. Eu acredito que muito desse apagamento que a gente viu da Madonna tem a ver com a paixão e a necessidade de que a Madonna tinha de manter aquele homem na vida dela. Não podemos dizer nem afirmar que essa relação foi abusiva, porque isso só convivendo... Ou se houve dependência emocional, porque exatamente. Só quem passa por isso realmente sabe. Por isso então que realmente não... só estando muito perto pra saber se é essa possibilidade, se houve essa possibilidade e tal. Mas eu acho que pode ter sido isso. É que, na verdade, mesmo a Madonna sendo uma feminista e lutando pela autonomia e os direitos das mulheres... eu acho que é normal a gente errar dentro dessas lutas, sabe? Eu, sei lá, também imagino isso por mim, que luto muito pelos direitos LGBTs, me imagino muito dentro dessa causa, mas com certeza em alguns momentos da minha vida eu errei dentro dessa causa, entendeu? Eu acho que esse é um dos fatores que dá mais problema, porque até hoje ainda, quando a Madonna erra, é algo muito absurdo, como se ela não fosse humana. E foi bom você tocar nessa parte, porque eu também penso do mesmo jeito. Com certeza a Madonna, ela era apaixonada, ela amou o Guy Ritchie, isso era nítido durante as filmagens do I'm Going to Tell You a Secret, quando ela tem uma parte, né, do show que ele tá pescando com o Rocco e ela faz uma declaração de amor ali. É uma coisa genuína, entendeu? Então acredito que a gente também não pode querer se envolver dentro de um relacionamento que durou por muitos anos, 8 anos no caso, né, desde o divórcio, entre 7 e 8 anos, e apontar que ela foi submissa isso ou não, sendo que a gente realmente não sabe dos sentimentos dela enquanto ser humano. Então, eu também penso dessa forma e eu não julgo, no caso, se ela foi submissa ou não, porque cabe só à esposa, né, em relação entre marido e mulher. Mas eu não tô falando besteira quando eu digo que mesmo dentro de uma causa que a gente acredita, a gente pode cometer alguns erros, né? Porque é natural. Não, amigo, não tá, porque a gente tá sujeito a errar, e por isso que aí a gente entra na cultura do cancelamento hoje em dia, porque se você levanta uma bandeira, se você luta por algo e você comete um deslize que é humano errar, é normal, entendeu? Você reconhecer, é assim que você aprende e você melhora algumas coisas em sua vida, porque se você não errar, você não aprende, e é isso que hoje em dia está acontecendo, a gente não pode mais errar. Se a gente errar, a gente é cancelado e não presta pra mais nada. Por isso que eu acho que faz sentido. Por isso que eu acredito que essa fase da Madonna que pareceu que ela era mais apagada por estar num relacionamento tem a ver com isso. Mas acho que ela mesma contornou esses erros. Exato, amigo. Só que aí envolve a Madonna esposa e a Madonna mãe também. Exatamente. Por mais que ela já tenha sido mãe, ela envolveu mãe, envolveu esposa, e é um combo muito complicado. Eu não sou mãe, não posso falar no caso do sentido de mãe, mas já passei por experiências em relacionamentos que eu posso entender o lado da Madonna, entendeu? Então envolve esses dois fatores muito grandes. E a Madonna persona artística também, né? Porque também são várias Madonas pra gente julgar, né? Exatamente, estamos falando da Madonna, exatamente. A gente fala do lado pessoal, artístico, então ela
equilibrar tudo isso, gente, eu nem sei como que deve ter sido. Mas enfim, isso foi só pra explicar esse fato que foi destacado no texto e destacado na música do Robbie Williams. Por fim, gente, nessa história de relação e divórcio e troca uma mulher por outra, em 2008 a Madonna se divorciou do Guy Ritchie. Foi um divórcio muito conturbado, a Madonna tava em turnê, tava uma coisa de louca, passou mal, foi muito triste. E foi um divórcio milionário. Aí no texto, o Atos, ele fala sobre o divórcio milionário, que envolveu muitos milhões de euros ainda. Não estamos falando de dólares, estamos falando de euros. A Madonna não queria que fosse divulgado, aí deu aquela confusão toda que a gente já sabe. Mas também a gente sabe, mas também não tem essa certeza que parece que tem no texto. A gente não tava na audiência lá com a Madonna dando lencinho pra enxugar as lágrimas dela. Amiga, é isso. O que eu acho de tudo é que esse texto, ele é maravilhoso pra que a gente entenda o conceito da música. Isso. Só que ele não é feito com parcialidade. Ele é feito, ao meu ver, para fãs. Ao nosso ver. Ao nosso ver, pra fãs do Robbie Williams. Então parece realmente que pra eles a coisa é bonita, é uma homenagem e tudo mais. Pra mim, pra gente, os fãs da Madonna, eu vejo não tão legal assim o conteúdo dessa música, a história que gerou essa música. E aí, pra ser sincero, desses anos todos eu nunca nem dei atenção pra essa música, mas depois que a gente resolveu estudar, eu fui lá ver o clipe. E o clipe, eu acho que mostra tudo de um jeito muito... poderia ter sido trabalhado melhor. Porque ele se montando e depois todas as drags, eu acho que mostra de um jeito muito decadente, muito submundo. Então, aí que eu ia te falar sobre o que eu interpretei desse clipe. Eu entendi, no caso, o clipe mais como homenagem, né? Eu entendo que é uma, entre aspas, homenagem / xoxação. Porque, no caso, essa imagem de tristeza, essa imagem obscura no clipe, que mostra alguns figurinos da Madonna, inclusive, eu entendi que o Robbie Williams quis passar a versão de como a Tânia se sentiu. No caso, ele se veste, né? Ele coloca lá as drag dele também. E no caso, eu entendi que ele quis passar esse lado que foi a Tânia sofrendo pela troca do Garrett, entendeu? Eu acredito que ele passou, além de falar sobre a Madonna e tudo, falar que ela é a Madonna, né? Tudo bem que foi errado nessa forma machista, mas mostrar que a Madonna é superior, né? Ele criou uma rivalidade feminina no clipe, mas sim, eu entendi que foi a visão dele, a visão que ele quis passar da Tânia, que eu acho que é amiga dele, porque ele contou a versão que a ex contou, né? Não temos a versão do Guy, não temos a versão da Madonna. Por isso que eu acho que o clipe é obscuro, assim, em certas partes. Não, mas o clipe tem uma pegada super melancólica. Eu acho que as drags não estão sendo expostas. Tem várias drags, mas elas não estão sendo expostas de um lado bonito, de um jeito que valorize a cultura LGBTQIA+, de um jeito que valorize a cultura do draguismo, entendeu? Ele mesmo se montando... Que existem muitas polêmicas do Robbie Williams envolvendo o LGBTQIA+, inclusive, né? Então, ele mesmo se montando é uma coisa que eu não tô entendendo o que ele quer, enfim... óbvio que a Madonna não participaria de uma história dessa. E outra coisa, tem uma indelicadeza dessa mensagem toda, porque é só a gente traduzir pra 2022. Eu não faria uma música comentando as traições do Arthur Aguiar com a Mayra Card. Ótimo exemplo. Amiga, eu acho que a gente tem que se colocar no nosso lugar, assim, existem problemas no relacionamento das pessoas, né, independente de como elas vão resolver, a gente até dá a nossa opinião equivalente ao quanto as coisas são expostas, óbvio, mas aí transformar isso num produto pra vender, enfim... Por isso que é um clipe e uma música muito complicado de desvendar. Nós tentamos desvendar vários lados aqui, e óbvio que a gente ficou com a parte mais obscura, né, que a gente meio que deixou você tá expondo uma rivalidade feminina, tá expondo machismo, tá expondo outras causas, assim, então... Será? A gente vai deixar essa pergunta no ar pra vocês, eu quero que vocês comentem lá. O que vocês acharam? Foi homenagem? Foi xoxação? Foi de bom gosto? Foi aleatório? Foi de bom tom? Não foi de bom tom. Na minha opinião, não foi de bom tom. Mas olha, eu vou te falar, a gente começou o episódio falando, Atos, obrigado por ter escrito esse texto, a gente se inspirou pra fazer um estudo e tal. Na verdade, se ele ouvir isso aqui, ele vai ficar putíssimo com a gente. Ele vai derrubar o programa do ar. Ela tira, vocês estão me expondo. Mas foi o que a gente falou, realmente foi a visão do Atos enquanto fã do Robbie Williams versus a nossa visão e defesa enquanto fãs da Madonna, pois a gente conhece o outro lado da história e o outro lado entre divórcio do Guy Ritchie. A gente sabe o que a Madonna sofreu com o Guy Ritchie
Por isso que ficou uma coisa meio assim, putz, e agora? Mas a gente quer a opinião de vocês, até porque esse Desvendando se tornou um debate, né? A gente quer mais visões sobre o que vocês acham. É uma música excelente, lógico, a gente não pode negar que é uma música muito boa, eu gosto bastante. Aquela coisa, né? Mas o clipe, enfim, Também, o clipe é uma aquela incógnita. O Tico tá chateado, entendeu? Amiga, a música excelente é Chubidu, entendeu? A não, Jimmy, É claro. Jimmy, não é X Não, mas Madonna. a sonoridade da música é muito boa, eu gosto. Então arrasa. Baixa aí o Spotify e arrasa. Não vou dar stream por enquanto, mas é isso, gente. Eu dei 2 streaming. Um pra estudar e um aqui gravando o episódio. Eu lembro, sabe por que eu acho engraçado? Porque na época eu era pequena, né, gente? Foi na época que eu me tornei fã da Madonna. Então, quando essa música saiu, eu tinha 11 anos e eu achava... Por isso que eu acho que eu tenho essa visão de que é homenagem. Porque quando eu era criança, eu falava, caraca, ele tá fazendo uma música pra Madonna. Eu não tinha estudado a fundo essa música. Por isso que eu fico ainda. Mas eu vou tentar fazer... Vou desconstruir essa imagem. Eu vou pensar como você está pensando. Por isso que eu falei agora no final. Complicado, né? E eu acho que inclusive foi bom a gente ter trazido esse Desvendando, porque eu acho que nenhum fã da Madonna parou pra pensar sobre as mensagens sobre isso, entendeu? Por isso que a gente tá sendo inusitado nesse estudo. E também pra defender a Madonna, né? Lógico, estamos aqui pra defender a Madonna. Vocês que lutem. E no caso, por isso que a gente deixou essa pergunta no ar. Porque eu quero mais visões. Existem diversas visões que você pode fazer dessa música, né? Mas enfim. E no fundo a gente Babuínos. vai ajudar essa porra a subir, sabia? Porque a gente vai soltar esse podcast e as pessoas vão lá ouvir a música, vão ver esse I clipe. love you, baby. E na próxima festa do Madonna Literal a gente toca ela. Mentira, No gente. finalzinho, but face she's Madonna. E é isso aí, gente. Mas enfim, falando sério agora, que ficou meio um climão no ar, né, gente? Mas eu espero que vocês tenham gostado. Eu quero saber o que vocês acham dessa música. Sim, deixem nos comentários na divulgação desse episódio o que vocês acham dessa música. E se vocês acham que é uma homenagem de fato, ou eu tô sendo exagerado, ou vocês acham que é uma xoxação Ou a Clau que ficou com aquela visão de homenagem da infância, não da sei. infância, onde tudo é lúdico e a gente Hoje tudo exagera. Exato, gente. Fiquei devastada um pouco, porque eu não imaginava também essa versão. Agora eu fiquei meio impactada. Vamos encerrar aí. Acho que temos, né? Temos, né? E se não tivermos, tentamos tentar termos. Nossa. Eu não sou muito fã, mas enfim, dessa música, mas rolou. O importante é a gente trazer estudos, curiosidades, coisinhas Sim. pros nossos literais. É que eu acho que eu pus muita expectativa de um outro conceito, né? Eu não tinha você é explorado, é doida. porque eu gostei, sabe? Eu falei, nossa, cara. Bem malucona. Bem doidona, gente. Bem- Vocês sabem que eu sou uma Para fã de ser emocionada. Sim, mas olha, eu tenho certeza que independente do que vocês esperavam ou não, vocês vão ter gostado. Vocês vão olhar e escutar essa música com uma outra visão. Então vai ser muito legal. Então é isso, crianças. Voltando ao nosso recado. Nesse sábado, hoje, né? A gente tem um encontro Today. lá na Rebobinites, em parceria com a Madonna Literal. Estamos esperando muito vocês, gente. Vai ser festão. Inclusive, tô me arrumando aqui, ó, pra despedir de vocês. Eu tô me arrumando, gente. Eu quero encontrar cada um de vocês lá, tá bom? Porque depois não digam que não estavam sabendo, que a gente não avisou, que vocês são cheios desses, né? Ai, eu não sabia. A gente divulgou há semanas. Mas eu tenho certeza que dessa vez vai estar todo mundo lá. Semanas. Sim. E é isso, crianças. E é aquela informação de sempre. Viu eu e a Clau lá na Rebobinite? Já chega beijando, já. Tô aceitando, meu filho. Eu não vou reclamar, não, tá? Fiquem tranquilos. Ai, gente. Estarei loira, tá, gente? Pra caso vocês não me reconheçam, tá? E é isso, meus amores. Clau, muito obrigado, gatinha. Amigo, obrigada a você. Espero que todo mundo goste. E até mais tarde, né? Até semana que vem. Ao Até mesmo mais tempo, até tarde. mais tarde. Oh my god. Beauty's where you find it. Madonna Literal, um podcast de fã pra fã sobre a maior artista da música pop. There's only one queen.